Muito boa tarde, Brasil. O programa de hoje vai falar do nosso bolso, né? Vai falar de nós, trabalhadores brasileiros, que recebemos um salário ao final de cada mês, início, geralmente, quinto dia útil, depois do mês já vencido, e que nós temos que fazer um verdadeiro milagre para a gente sobreviver nos 30 dias que nos separam do próximo pagamento. Que quase sempre, um amigo meu que trabalhamos juntos muito tempo, né, dizia, cada mês sobra mais mês no final do mês. Ele não falava nem dias, não. Falava de salário. Né? Sobra mais mês no final do salário. Você recebia no dia 5, mais da metade do salário já ia para os comprometimentos. Aí vem pagamentos, aí vem um monte de coisa. A compra do mês, meu Deus do céu. E para a gente falar disso e de algumas novidades, né, que não são tão novidades assim, mas que estão quebrando muita gente, essas novidades, tipo criptomoeda, Bitcoin, né, e outras coisitas mais, números da Secretaria de Política Econômica, que a gente nunca entende, né, por que o PIB está caindo, por que o PIB está subindo, né, isso mudou o que na sua vida? Por que o Banco Central está continuando com o juro a 6,5%, né? E aí, você vai no banco, 6,5%, é a metade da metade do que eles cobram no mês inteiro, mano velho. Não é fácil. Para explicar essas coisas, eu tinha que contar com alguém que seja estrategista em finanças e principalmente em finanças pessoais. Revejo Túlio Marques Júnior. Obrigado por ter vindo mais uma vez, Túlio. Eu é que agradeço a oportunidade de estar aqui. Muito obrigado. Quando a crise chega para valer e que o bolso começa a doer, aumenta o número de pessoas que te procuram? Num primeiro momento, não. Num segundo momento, sim. O que você diz? Por quê? Porque, infelizmente, o brasileiro faz com as finanças pessoais a mesma coisa que ele faz com o médico. Ele só vai na hora que a dor de barriga é a grande. dor já está instalada. E isso é ruim. Tanto no médico como no financista, você deveria ir no médico para preservar a saúde e no financista para aumentar a sua prosperidade e não para salvar o que está acontecendo de ruim. Para que quando acontecesse, por exemplo, no final desse mês, que cada vez está mais longe, né? Se acontece alguma Sobra coisa... cada vez mais mês no final do salário. Você tem um problema no seu carro, tem um problema, vamos ver, na área de saúde, e se você não tem uma reserva, já viu, né, mano, velho? Uhum. Muito complicado, não é? Muito, muito complicado. Agora, chama atenção, por exemplo, eu estava vendo números da Secretaria de Política Econômica, né? Divulgando boletim com projeções da economia brasileira de curto e médio prazos, falando que o PIB deste ano cai, já no ano que vem, assim como se falou desse começo de ano desse, que ele estaria um pouquinho mais alto, já não está mais. Coloca essa matéria aí que é mais interessante. Soma de todos os bens e serviços produzidos no país, num determinado período de tempo, o PIB, Produto Interno Bruto, funciona como um termômetro da economia. Se está zerado ou negativo, indica que as coisas não vão bem. Se está positivo, mostra que a geração de riqueza está aumentando, geralmente refletindo no aumento de emprego e de renda da população. Para ajudar a planejar quanto e como gastar, o governo divulga periodicamente um boletim de projeções macroeconômicas. No documento divulgado nesta sexta-feira, a projeção do Ministério da Economia é que o PIB cresça 0,81% em 2019. A estimativa anterior era de crescimento de 1,6%. Para a inflação, a previsão é que o índice que afeta diretamente o bolso do consumidor fique em 3,8% em 2019, menor que os 4,1% previstos anteriormente. Para 2020, a previsão é que o PIB cresça 2,2%. Entre os desafios do país para fazer a economia crescer está o aumento da produtividade. Sem produtividade, todos nós sabemos, não tem crescimento econômico sustentável de longo prazo. E essa secretaria tem se dedicado, e muito, para elaborar medidas pró-mercado
e que impulsionem a produtividade. Para os analistas do governo, as novas regras para a aposentadoria, aliadas a uma reforma tributária, que deve ser encaminhada em breve ao Congresso Nacional, têm o poder de fazer o PIB crescer 0,5 ponto percentual por ano nos próximos anos. A política fiscal que está no centro, ela passa por um momento de um novo patamar, que é o caso da nova Previdência, e abre também espaço para as discussões de outras medidas, é o caso da tributária, e as duas constituem medidas que afetam o que chamamos de PIB potencial da economia brasileira. A gente quer entender onde é que isso mexe com a gente. Basicamente, quando um país cresce mais oportunidades de ganhar dinheiro existe. Quando o país cresce menos, as oportunidades começam a ficar escassas. Nós viemos aí de um período de uns 3 ou 4 anos já, né, com as oportunidades muito escassas. Desemprego aumentando, né? Isso. E a gente tendo que se virar para poder produzir alguma coisa para dentro de casa. Isso. O básico é isso. O PIB o país inteiro está crescendo. As oportunidades em cada área de trabalho de cada um. Vamos te dar um exemplo bem fácil. Sim. Se as pessoas ganham mais dinheiro, elas vão ter interesse em comprar imóvel. Vai aumentar Sim. a construção de imóvel, o engenheiro vai ganhar emprego, o mestre de obra vai ganhar emprego, o cara que faz a fundição do ferro vai ganhar emprego. Então, expande a capacidade, vamos dizer, o interesse e as oportunidades das pessoas terem como ganhar o seu pão de cada dia. Eu moro em Águas Claras, você passava e via construções e mais construções de edifícios de 5 anos para trás. Isso. De 5 anos para cá, você conta nos dedos da mão as construções existentes, andando em marcha lenta, e olha, ainda vai sobrar dedo na mão, hein? Olha, eu também moro em Águas Claras e eu não me lembro de nenhuma Não, eu atuando tenho nesse visto momento. pouquíssimas. Nesse momento, Raríssimas. vi lá no Noroeste, mas aqui... Né? É impressionante. E era a força maior de emprego que nós tínhamos em Brasília. Foi chamada de construção civil. Dubai do Brasil, né? A Águas construção Claras. civil empregava aos borbotões. Eles procuravam gente para trabalhar. E não tinha, né? O profissional estava todos empregados e... Eu tinha 2 amigos, um engenheiro aposentado e um dono de construtora. E o dono de construtora quase que brigou fisicamente com o engenheiro aposentado, pedindo para ele ir trabalhar para ele, porque ele não tinha engenheiro para tocar a obra. Entendeu? Era o contrário. Eu te pago o que você quiser, eu te dou participação. O cara, não quero mais. Mas, infelizmente, hoje a coisa não está desse jeito. Que peninha, né? Como é que você consegue enxergar um pouquinho mais longe? Quando é que nós vamos nos reabilitar? Primeiro, eu gostaria de te dizer o seguinte, embora as pessoas não compreendam, esse boom foi que causou o problema que nós temos hoje. Sede no pote? Foi, vamos dizer assim, a demanda brasileira foi inflada artificialmente, principalmente via crédito e crédito pessoal, e a gente já tratou disso uma vez. Se eu, hoje, pego o empréstimo, amanhã eu tenho que abrir mão de consumo para pagar esse empréstimo. Não E tem foi outro exatamente jeito. o que aconteceu. Veio inadimplência, veio desemprego. Por quê? Porque foi artificial a maneira como você fez esse boom. Criamos uma bolha? Criamos a bolha e deliberadamente inflamos a bolha até o máximo que a gente podia. Mas, graças a Deus, o preço a pagar por esse erro já foi pago. Eu acho que as coisas, a partir de agora, vão caminhar num ritmo para a melhora, embora suave, não rápido. Aprendemos a botar o pé no chão, você está dizendo? Acho que não. Não? Acho que não. A gente vê aí a discussão no Congresso, os argumentos, a gente vê a discussão na imprensa, os argumentos não mudaram muito. Não aprendemos, não. É porque hoje quem gere a economia tem uma visão diferente da anterior, né? E isso segura a possibilidade de uma outra bolha artificial. Olha, quando você olha a economia, dá a impressão de que a economia brasileira ela é recomendada pelos bancos para ser aplicada sobre nós.
E que o próprio, quando se governa muito mais para os bancos do que para nós, que somos os depositantes de pouquinho em pouquinho, meu, seu, do Joãozinho que está aqui na minha frente, do Mário que está aqui à esquerda, dos meninos que trabalham comigo lá em cima, né? Acaba fazendo um bom bolo. Por que isso acontece no Brasil e o benefício nunca é para nós? Me permita discordar dessa Por sua visão. favor, é o pensamento meu. Não é que os bancos... E eu estou pagando caro para você mudar minha ideia. Não são que os bancos gerem a economia. Isso não é verdade. E a gente pode até aprofundar sobre os fatos históricos que demonstram que isso não é verdade. Por exemplo, bem claro, é que os bancos brasileiros vão ter problemas muito graves se a nossa Selic baixar de 5,5%. Tá? Porque eles estão acostumados a emprestar dinheiro via mercado de crédito, e uma Selic tão baixa, se houver concorrência, tá certo? Na área de empréstimo, as fintechs funcionarem, vir dinheiro de fora fazer, eles vão trazer dinheiro de fora para emprestar, vão ter problemas, por causa da estrutura de custo deles. Certo? Talvez seja a primeira vez na história que isso vai acontecer. E a possibilidade disso acontecer é real. Isso aí. Mas o que eu te falo, não qual é o bom problema para dos ninguém, bancos? então? Hã? Se ela cai a 4,5%... É ruim para os bancos. E pra não nós. necessariamente é bom para nós. Mas vou te falar, qual é o problema do banco? O banco se dá bem em qualquer situação. Se a economia tiver num ciclo ruim, ele aumenta o crédito, reduz o número de pessoas para quem ele empresta o dinheiro, demite funcionário e se readequa de uma maneira muito rápida. Se a economia estiver boa, ele expande o crédito, contrata gente e empresta para mais gente. O banco tem essa flexibilidade, ele se dá bem em qualquer situação. Ele sabe tá no buscar uma meio. saída, né? Ele está no meio. É. Ele está no meio entre quem precisa de dinheiro e quem tem verdade. dinheiro. Então, ele se adapta muito rápido. Você vê, por exemplo, os nossos bancos não prestavam muita atenção, deixando para a Caixa Econômica Federal, que a gente só fala Caixa agora, né? O empréstimo para o imóvel. Isso. Você viu que agora o nosso BRB está buscando, né, financiar esses lotes que estão, né, nos nossos chamados condomínios e tudo mais. Grandes bancos, Itaú está apostando, Bradesco está apostando, Sim, Santander usou até a dona Luísa para fazer uma propaganda, né, que está cobrando um juro bem mais baixo para financiar imóvel. E é verdade. E ainda a Luísa vai dar uma geladeira, né? Depois eu cobro o O que cachê da acontece Por que os bancos estão fazendo isso? Porque eles já sabem dos 5,5%. Nós estamos em 6,25%, eles não vão esperar chegar. O que eles querem hoje? Eles querem hoje fazer o empréstimo de longo prazo, para você, para mim, com a taxa atual, E para depois não garantir muda, né? o ganho deles ao longo de 20 anos, que é o empréstimo bancário. Quer dizer, o que eu estou achando, o 8% proposto por esse banco, hoje é maravilhoso para mim, Devido com ao passado. 4,5% da Selic, Isso. ele vai já ser um sabe alto disso. juro, é? Hã? Ele será um alto juro daqui a alguns anos. Sim, se baixar a 4,5% e houver outras maneiras de emprestar dinheiro no Brasil, outras maneiras legais, esse empréstimo vai ficar caro. Você tem a portabilidade. Tá? Você hoje tem a oportunidade, embora as pessoas não saibam usar esse instrumento, você tem a portabilidade. Você pode amanhã liquidar o seu empréstimo caro, sem pagar juros, e substituir ele por um empréstimo menor. Você, quando queria comprar alguma coisa, você passava pelo famoso SPC. Aqui em Brasília nós tínhamos o Departamento de Proteção ao Crédito, né? E o SPC funcionando também. Hoje, basicamente, é o Serasa, né? Que cuida disso e tudo mais. Agora vem, você sabia se você era um mau pagador. Isso. Agora vem um tal de cadastro positivo, que vai indicar se você é um bom pagador. Isso. Muda alguma coisa? Muda, mas muda pouco. Para melhor ou para pior?
para melhor, mas muito pouco, não é o suficiente. Por quê? Você hoje tem o tradicional, como é que era? A gente deixava de pagar por algum motivo, anotavam lá os nossos dados, e algumas vezes a gente ficava sem acesso ao crédito por 5 anos, né? Outras não, mas a memória ficava do que tinha acontecido. Depois de um tempo, Não se apagava a memória, né? mas depois de um tempo isso perdia valor para os bancos. Você teve algum problema na vida, não pagou hoje. 10 anos depois, você começou a pagar bem, eles esqueciam esse lado, porque eles querem fazer negócio. Claro. Né? O que é o cadastro positivo? É o contrário. Se você paga todo mês certinho as suas contas, ele vai te facilitar o acesso ao crédito. Tá certo? Isso não... você pode ter, se for um bom pagador, uma taxa de juro melhor do que a dos outros maus pagadores? Pode. Muito melhor? Não. O que determina se a taxa vai ser alta ou baixa é a demanda. E o brasileiro adora se endividar. O brasileiro gasta... Além do que deve? Muito além do que deve. Por que a taxa Selic é 6, o cheque especial é 15? O cheque especial teria que ser alto por vários problemas de como é construído esse produto. Mas 15 ao mês e 6 ao ano não tem justificativa. Por que é desse jeito? Porque as pessoas pegam. Se as pessoas não pegassem, essa taxa caía. É demanda e oferta, é uma lei universal. A nossa FEComércio, por exemplo, divulga, a de São Paulo faz a mesma coisa, quero crer que a FEComércio de todos os estados brasileiros faça, né? Mostrando, por exemplo, o endividamento da população. Mas aí coloca, por exemplo, 80% da população está endividada. Aí, quando vai explicar, você está endividado, mas pagando as contas. A inadimplência é reduzida ali a meia dúzia por cento, 10% no máximo. Está em torno de 3, né? 4. 3, 4, né? 3, 4. Quer dizer, é muito menor. Mas a maneira colocada dá a impressão que todo mundo está devendo e não pagando. Quando, na verdade, você está devendo e pagando. Sim. Você, num cadastro positivo, será um belo de um cliente. Sim. Mas já tem mais de 2 anos, se não me engano, em que a oferta de crédito em algumas linhas é superior à demanda. As pessoas não querem pegar dinheiro emprestado. Por quê? Tá? Uns porque aprenderam. E outros porque é o seguinte, será que eu vou conseguir pagar? Será que eu vou conseguir pagar a casa? Será que eu não vou perder o emprego? É duro, as pessoas Túlio, se retraem, as pessoas não Você, são... como estrategista de finanças pessoais, né, você já falou isso em outros programas anteriores comigo. Se você puder juntar o dinheiro para comprar o carrinho que você quer, é muito melhor do que você comprar financiado e pagar 3 carros. E isso acaba acontecendo. Você compra um carro de 40 mil, você entrega o seu velhinho lá por 20, e você, em vez de ficar devendo 20, você fica devendo 40 ou mais do que isso. Então, é muito complicado. Onde é que entra essa educação que nós não aprendemos ainda? Vou citar o caso que eu conheço melhor, Canadá e Estados Unidos. Certo. Você tem uma matéria que chama Economia Doméstica, na escola, que fala sobre esse tema. O Brasil não tem. Você aprende na escola. Você deveria aprender em casa. Mas os pais não têm a cultura da economia doméstica. Não receberam para repassar para os filhos. E, Tá. consequentemente, nós não estamos ensinando nossos filhos para repassarem para os filhos dele. Então. Isso. Uma questão que se faz muito sobre as reformas que o Brasil tem que fazer, o pessoal fala, mas tem que prestigiar o professor, tem que melhorar a educação. Eu vou para um passo diferente. Mas que educação? Com qual conteúdo? Eu me lembro, quando eu era garoto, eu tive que memorizar os rios da margem direita do Amazonas e da margem esquerda. Meu Deus! Para que serve isso? Por que me fizeram memorizar esse tipo de coisa? Por que não retira esse conteúdo e põe uma economia... Não estou falando que não tem que ter geografia. Sim. Você tem que saber que o Rio Amazonas existe, que ali existe uma floresta. Certo. Eu estou dizendo, é o grau de profundidade que esse tipo de conteúdo Do dá conhecimento, né? e que não é necessário para uma pessoa comum.
É muito mais importante você ensinar como lidar com a saúde, como ter atitudes preventivas de desconfiar de autodiagnóstico para procurar um médico e vários outros conteúdos desse jeito do que estudar geografia nesse grau de profundidade. O que eu percebo, por exemplo, o brasileiro não tem aquela cultura de, por exemplo, dar uma mesada para os filhos. Sim. Né? É uma cultura pouco utilizada. Ó, meu filho, tu vai levar 100zinho para X dias. Se gastar antes, vai ficar duro. Né? Se souber O difícil economizar, é manter melhor o vai ainda. ficar duro, né? Não é mesmo? É. Eu fiz isso. Eu sofri na pele isso. O meu pai malvadão me deu 10 cruzeiros, não me lembro. Ainda era cruzeiro. Me deu 10 cruzeiros como semanada. Sim. E ficou calado. E eu fui lá e gastei tudo no primeiro minuto. Resultado catastrófico, Eu 6 fiquei- dias na Rua da Saudade. Na Rua da Saudade. Meu pai malvadão, eu chorei, briguei, achei ruim, etc e tal, esperneei, mas não teve jeito. Resultado, hoje eu tenho um patrimônio melhor que a maioria das pessoas que ganhavam a mesma coisa que eu, porque eu aprendi Na infância. na infância. E meu pai era muito burrinho, né? Era muito... Ô, Túlio, uma coisa que eu não posso deixar de falar, aliás, quando te convidei para vir para esse programa, foi pensando muito mais nesse assunto que nós vamos entrar agora. Nós brasileiros, e eu acho que o mundo inteiro também, nós gostamos muito de dinheiro fácil. Surge um avestruz master, nós jogamos lá. Chega aquele do boi gordo, nós investimos barbaridade para quebrar a cara lá na frente. O cidadão faz um tipo de um loteamento não sei aonde, te põe como se aquilo fosse o futuro. E não é, e você quebra a cara. Agora, o que está me arrepiando de uns anos para cá, e cada vez pegando mais, é a tal da moeda virtual. Os bitcoins da vida aí, e outros nomes que deram. O nome técnico. Né? Nome técnico. Mais do que a gente falar aqui, se você me permitir, eu gostaria de abrir esse assunto com uma belíssima matéria da TV Record. Eu assistindo, foi um dia ainda vou usar essa matéria. Como eles disponibilizaram na internet, eu falei, dá cá. Coloca essa matéria aí, por favor. Um brownie, e um cafezinho. Vai pagar como? Débito? Crédito? Dinheiro vivo? Nada disso. Vai pagar com Bitcoin? Isso, Bitcoin. Tá. Esse dinheiro aqui você nunca viu, e nunca viu mesmo. Ele só existe no mundo virtual. Não tem papel, não tem moeda, é o Bitcoin. Para o consumidor, na verdade, grande vantagem, você tem mais segurança, você não precisa andar com dinheiro no bolso, por exemplo. Na verdade, não precisa levar nem carteira. Com o celular, você transfere bitcoins de uma conta para outra, rápido e fácil. E você pode fazer o resgate em reais quando quiser. Há quem diga que é o dinheiro do futuro. Sem bancos, sem operadoras de cartão de crédito, sem taxas, sem custos. Basta ter internet num telefone celular. Será que um dia estas notas aqui na minha mão irão desaparecer? O que tem atraído gente do mundo todo é o aumento na margem de lucro. Cada bolinho de chocolate como este custa R$8. Se o cliente pagar com o cartão, o comerciante vai receber R$7,76. E o banco fica com o restante, 24 centavos. No Bitcoin, esse tipo de desconto não existe. O dinheiro que entra é dinheiro limpo, né, basicamente, né? Porque a transação sou eu que gerencio. Eu sou o dono dessa transação. Não tenho que usar um intermediário, né? O Bitcoin foi criado em 2008 por um homem chamado Satoshi Nakamoto, que desapareceu. Ninguém sabe se esse é mesmo o nome dele. O que deixou para trás foram coordenadas para os chamados mineradores. São ao menos 30 donos de computadores com processadores sofisticados que tiveram acesso à moeda e conseguem agora distribuí-la para as casas de câmbio virtuais em todo o planeta. É assim que os bitcoins chegam até a população.
Aqui no Brasil, o Rodrigo é dono de uma dessas casas de câmbio. Ele faz tudo de casa e pela internet. Os clientes que ele nunca viu pessoalmente sabem que a maior vantagem do Bitcoin é na hora de mandar dinheiro para o exterior. Alguém que quer receber um pagamento do exterior no Brasil pode ter que pagar, por exemplo, 10% de taxas. No caso do Bitcoin, essa taxa é perto de zero. O Bitcoin não é ilegal, mas também não é controlado pelo Banco Central. Dinheiro que varia como dólar ou como qualquer moeda do planeta. Só que ter alguns Bitcoins guardados não é para qualquer um, não. Um Bitcoin, quase R$2.000, assusta. Assusta um pouco, né? Tem que se adaptar um pouco à conversão da moeda para entender, né? Dinheiro virtual que já movimenta R$3 milhões aqui no Brasil. Quem compra e vende bitcoins tem que declarar os ganhos no imposto de renda. Essa é uma das poucas regras até agora. E como não tem fiscalização, criminoso se aproveita para comprar tudo o que bem entende. Se tem traficante usando, possivelmente sim, porque é mais fácil você comprar um Bitcoin com menos identificação em geral. Mas as exchanges, as brasileiras e as de fora, têm tomado cada vez mais cuidado para descobrir quem são as pessoas que estão comprando Bitcoin. Já tem até trombadinha que leva embora o dinheiro pelo computador. Não é nada seguro deixar os bitcoins guardados no site onde você fez a compra. Se alguém invadir, zera a tua conta. Já pensou? E pode até não ter reembolso. Seguro é guardar aqui, um tipo de pendrive cheio de códigos. É a carteira do futuro com a cara do dinheiro cibernético. Bitcoin, né? É impressionante isso. Para mim, que sou da geração do Cruzeiro, aliás, eu peguei R$1.000 no finalzinho, dos réis, né? Que até hoje eu não entendi como é que fazia a conta com aquele negócio Isso, de né? R$1.000. Mas, rapaz, eu me lembro que com uma moedinha eu entrava no cinema, na matinê, certo? Meu pai dava outra que era para comprar pipoca, né? E você comprava pipoca na porta do cinema. Agora, vem esse negócio virtual. Explica para mim o que é isso. Você não entra com dinheiro em lugar nenhum? Como é que eles sobrevivem se em R$8, como nós vimos na matéria, o cartão de crédito ficaria com 24 centavos, não é isso? Isso, por causa das taxas. Isso. E eles não cobram absolutamente nada. Sim. Se o cara que disse que pagava 10%, não sei de quê, vai para próximo de zero na moeda virtual, vivem de quê? Como é que... Vou explicar como é que funciona o Bitcoin um pouco. Primeiro, o Bitcoin é um dos tipos de moeda, de criptomoeda. Cripto de criptografia. Certo. Moeda, ou seja, moeda criptografada. Tá certo? Que é o mesmo sistema que os bancos usam quando a gente usa o celular para fazer pagamento. É exatamente o mesmo sistema. Nisso coloca o risco que você está correndo no Bitcoin é o mesmo que você corre no banco. Então, essa conversa de que é mais perigoso, coisa e tal, é conversa. Sim. Tá? Do mesmo jeito que você pode ser roubado no Bitcoin, você pode ser roubado no seu celular, seu celular, você pode ser roubado aquele pendrive, que é o dinheiro na carteira. Se você tiver dinheiro na carteira, pode ser roubado. Então, não existe... E o ladrão fará a festa com o pendrive... Ou com o pendrive, ele tem que ter alguém especializado para conseguir quebrar o código. É muito difícil. Sim. Vai gastar uma boa grana. Mas ladrão consegue. Fácil, mano, velho. Então, assim, não existe diferença de risco entre, questão de segurança, entre um Bitcoin e as moedas a moeda que a gente usa, tanto que seja de plástico, quanto a de internet, quanto a de papel, o risco é o mesmo. Mas como é que funciona a criptomoeda? Vamos falar do Bitcoin. Certo. O Ethereum, que é a segunda mais importante. Você tem... O cara criou um sistema de computador que equivaleria, por exemplo, à nossa Casa da Moeda. Sim. E investiu e permitiu que grupos de computadores utilizassem esse sistema de computador. Imagina esses grupos de computadores como cada uma das prensas da Casa da Moeda brasileira. Não tem, cada um tem uma prensa, etc. Claro. Então, é exatamente não mudou em nada, a não ser o fato de que ser um computador. Virtual. Só virtual. A estrutura lógica é exatamente a mesma. Você tem lá as prensas para imprimir o dinheiro. Você tem lá os computadores para criar os bitcoins.
Essas empresas chamam mineradoras, tá? E como é que elas fazem para ganhar dinheiro? Elas são pagas pelo sistema. Se eu mando um dinheiro para você, do meu Bitcoin, esse dinheiro vai, se for na minha conta, vai no meu banco, do meu banco transfere para o seu banco, Sim. e do seu banco transfere para você. Se for Bitcoin, exatamente o mesmo esquema. Vai na minha exchange, da minha exchange vai para a sua exchange, pode ser a mesma, e vai para você. Exatamente o mesmo sistema. Tá? Com um detalhe, os bancos, os computadores que ficam por trás, essas mineradoras, é que fazem a ligação entre mim e você, porque eles conseguem ter registro de todas... Sabe aquela cédula da moeda que tem um númerozinho embaixo? Sim. É aquilo que eles conferem. Eles têm acesso a todos aqueles númerozinhos do mundo. Então, quando eu emito para você, ele fala assim, esse Bitcoin é de verdade, e transfere para você um Bitcoin de verdade. O sistema não tem diferença do nosso sistema atual, apenas porque ele é totalmente virtual. Me deixa entender, olha, eu sou meio analfabeto, para não dizer que sou analfabeto e meio nessa questão financeira. Não conheço absolutamente nada de moeda virtual. E vou ser honesto, né? Como eu... Você conhece muito, é que você não sabe disso. Não, eu não sei, mas eu não vou Mas entrar. você conhece. Para entrar numa dessa, eu teria que ter... Porque o que eu tenho visto de gente quebrada, porque entrou no dinheiro fácil do Bitcoin, ou da moeda virtual com outros nomes, e que essas tal mineradoras não, aparentemente iam produzir minério adoidado, e acabaram produzindo zero à esquerda. Não produz minério guardado. Uma das regras é a escassez. É para ser escasso de propósito. Sim, mas por que eles cantaram em prosas e versos que você teria lucros fulminantes? E tiveram. Não tem mais, mas tiveram. O mercado amadureceu. O que ele falou que custa R$2.000 já custou mais de 7. Câmbio. Aí é a Agora, lógica de câmbio. quando eu entro num país que ainda vive em cima da moeda real, certo? Eu até posso usar o dinheiro de plástico, mas se ele não tiver um fundo lá no banco, eu não pago. Se eu for um mau pagador do meu cartão de crédito, eu não comprarei a crédito. Eles vão cancelar. Vão cancelar, certo? Agora, eu sei que tem dinheiro no banco. No virtual, você entra com que dinheiro? Quando você compra um Bitcoin ou uma fração de Bitcoin, e você pode comprar... O centavo tem 2 casas, né? Sim. Lá tem 8. Então, você pode comprar 0, certo. Eu não sei nem... Olha, que é bilionésimo de... Não é nem centavo, é bilionésimo certo. de Bitcoin. Tá certo? Quando você entra para comprar, você entrega o dinheiro que você tem do seu país. Foi aí que muitos quebraram, então. Tá? Então, ele... Eu conheço gente que aplicou tudo que tinha e mais um pouco. E hoje está morando na Rua da Saudade. Mas sabe gerir risco? Financeiro? Não, eu não sei. Ele quebrou a cara. Sim. O risco não é o mesmo do boi gordo, nem do coisa, porque não lá era pirâmide, era esquema Ponzi. Esse não é pirâmide. No princípio disseram que era uma pirâmide. Mas não é. É coisa séria. É coisa séria, tanto que existe há anos. Vamos explicar o que é uma moeda. Uma moeda é alguma... No início, eram bens físicos. Sim. Concha, sal, daí vem o nome salário. O troca-troca mesmo, né? Era concha, sal, né? Ouro, prata, cobre. Tá? Isso eram bens físicos. Tá? Que todo mundo aceitava. Qual é a principal característica de uma moeda? O fato de todo mundo aceitar. Se todo mundo aceita, serve como moeda. E aí, ele serve para medir o valor das outras coisas. Isso é uma moeda. Sim. Veio na evolução. Até o padrão ouro, uma cédula, por exemplo, de dólar, sim, era trocada por uma fração de uma barra de ouro. Lá ainda é assim? Lá, não. Hoje ninguém mais faz isso. Não? Não.
Acabou. Porque eu me lembro, por exemplo, lembra no Cruzeiro, nas primeiras mudanças que fizeram, vinha escrito numa nota de Cruzeiro, embaixo, valor recebido, porque havia no Banco Central o valor em ouro correspondente àquela Isso nota. chamava padrão ouro. Hoje não tem mais Aí eles isso. inventaram uma virtual. Não, inventaram a moeda... Não, botaram valor legal, que você sabia que não tinha lastro Já ouro. não tinha mais lastro em ouro. E não tem até hoje em lugar nenhum do mundo. Ué, o Tá? papel é papel, então. La garantia sou eu. Bigode? De dinheiro. Garantia é o Banco Central. Fio do bigode? É o Banco Central. Se as pessoas hoje amanhecerem e disserem assim, eu não aceito mais real, o real deixa de ser uma moeda importante. O problema é que no Brasil, se você não aceitar real, você vai ser processado, né? É Sim. curso forçado. É lógico. Aí tem a moeda isso, corrente é a do moeda país. corrente. Tá certo? Você E vai o que pagar acontece? qualquer coisa, você vai pagar um imposto, você paga em real. Em real. Né? Pode pagar também em ouro, aí tem Né? pedras preciosas, aí tem umas questões legais. O que acontece? Você agora está... Aí você veio com a moeda papel com lastro em ouro e depois a moeda papel sem lastro em ouro. Agora é a nova geração de moedas. Que não é física, Não é física. porém é virtual. Isso. Que são as criptomoedas. Lá no início, não tinha nenhum governo controlando. No início, quando a humanidade Sim. inventou coisa, e agora também não tem nenhum governo controlando. E eu estou vendo aí grandes Tá. empresas entrando no mérito do Bitcoin ou da moeda virtual. Eu estava vendo uma matéria da France Press. Porque os custos Né? de transação em Bitcoin são menores do que nas moedas atuais. É aqueles 24 centavos que o rapaz falou. Né? Essa matéria da France Press, que está disponível também na internet, né? O Facebook com planos de lançar, e lançou uma moeda virtual, né? Base dos usuários da empresa, pode transformar as transações com criptomoedas em algo comum. Mas sempre tem um mais, né? Especialistas se preocupam com a segurança do projeto. Bota essa matéria aí, por favor. Depois de mudar a forma como nos conectamos com amigos na internet, o Facebook quer transformar as criptomoedas em algo corriqueiro. A empresa deve revelar os detalhes de uma moeda virtual planejada para evitar a volatilidade de tecnologias baseadas em blockchain, como o Bitcoin. A empresa organizou um consórcio chamado Libra para gerenciar o sistema, mas a reputação da gigante das redes na área da segurança preocupa alguns analistas. Já vimos desenvolvedores terceirizados na plataforma do Facebook guardarem senhas e informações de usuários na nuvem em sistemas inseguros, e essa informação se perdeu. Então, onde você guarda suas chaves privadas para acesso a criptomoedas é uma questão chave para a segurança em um espaço criptografado. Com mais de 2 bilhões de usuários em todas suas plataformas, o Facebook poderia tirar as criptomoedas dos nichos e transformá-las em uma potência global. De acordo com o Wall Street Journal, empresas como Visa, Mastercard, PayPal e Uber já entraram no consórcio Libra. Ao que tudo indica, essas empresas e alguns outros investidores vão injetar cada um 10 milhões de dólares na organização. O consórcio vai ser gerenciado externamente e pretende ancorar sua moeda em algumas divisas reais, como o dólar e o euro. Segundo a BBC, o Facebook já buscou a aprovação do Tesouro Americano e do Banco da Inglaterra. Observadores dizem que a iniciativa poderia facilitar compras, aplicações e games, além de alavancar a base de usuários da empresa na Ásia. Se os Estados Unidos dizem amém, né? Se a Inglaterra diz amém, é porque a coisa é séria, não é não? É séria, mas eu não consigo ver vantagens. Vamos dizer, o que é uma criptomoeda? O que é um Bitcoin hoje em dia? Quem controla o Bitcoin? Ninguém. Ninguém controla o Bitcoin. Resolveram tentar aumentar a quantidade possível de Bitcoins que iam ser emitidas, aumentar aquelas 8 casas decimais, e não conseguiram. Por quê? Porque não se chegou a um consenso. Quando ninguém é capaz de controlar um sistema como o Bitcoin, ele se torna seguro, porque ninguém consegue mudar a regra do jogo. Nesse caso,
é como se fosse uma moeda de um país, com interesses comerciais muito claros por trás. Visa, Facebook, governos. Sim. Entendeu? Eu não consigo ver... Isso não é uma moeda... É uma moeda virtual, mas não é uma criptomoeda da maneira clássica. Já seriam os bancos clássicos, tentando... os geradores de cartões clássicos, como Visa, Mastercard e outros mais, entrando no mundo da moeda virtual. Isso. Não é uma moeda virtual como a gente conhece. Isso significa, por exemplo, que daqui para frente pode sofrer algum tipo de mudança e que eles possam voltar a cobrar os 24 centavos que não se pagou na matéria? A intenção é essa. A intenção é refrear. Eu, sinceramente, em hipótese alguma, seria um portador dessa moeda do Facebook num primeiro momento. Depois de anos que ela estivesse, e se ela me apresentasse alguma vantagem em termos de custo de transação, eu poderia até comprar. Mas eu não gosto dessa ideia de multinacionais controlando uma moeda. Se quando governos controlam, os governos lesam a gente, como inflação, por exemplo, imagina quando é um ente privado. Ô, Túlio, como estrategista político, em finanças, está te botando na política, você ensina o cidadão a economizar, a aplicar aquele dinheirinho, por menor que ele seja, e ele, o pouco, acaba virando um bocadinho maior. Agora, você faria isso com essas criptomoedas? Você tem falado com teus clientes? Não, porque tem coisa melhor. Hoje é melhor do que você comprar papel já conhecidos? Tá, vamos falar... Essa moeda tem duas funções. Sim. Uma é fazer transações. Eu comprar e pagar. Em termos de comprar e pagar, ela é imbatível em custo de transação. A gente falou os 28 centavos, sim, vira 24 centavos, virou 0,1. Se eu quero mandar uma pequena quantidade de dinheiro para o exterior, se eu for pagar câmbio, eu vou pagar um monte de taxa do banco de cá. Quem receber do lado de lá vai ter que pagar um monte de taxa lá. Se você fizer em criptomoeda, tem, mas é muito pequenininho, é centavo para mais de 1.000 que você ganha. Então, o custo de transação é muito baixo quando você quer fazer câmbio. E foi para isso que ela foi criada. Ela foi criada para fazer câmbio entre moedas. O Bitcoin. Tá certo? Então, você diria para Agora, vamos pensar, eu quero ser um investidor. Sim. Eu quero ser um investidor em criptomoeda. Como é que eu ganho dinheiro? Se eu pegar e entregar real, pegar a criptomoeda, X tempo depois, eu consegui vender aquelas criptomoedas por mais reais do que eu tinha. Você disse que no começo ganharam muito dinheiro, e hoje? Hoje, como todo mercado que amadurece, os valores começam a ficar meio estáveis. Você não vê hoje no Brasil, por exemplo, a variação em relação ao dólar, do real, dá saltos para cima, para baixo, como dava antigamente. Verdade. Quando tinha inflação, a coisa era bagunçada. Não vê mais isso. Até porque se apostava demais nisso, né? O próprio comprador, o próprio investidor jogava dólar doidado no mercado, caía. Aí ele mesmo ia lá e comprava, aí o dólar subia e ele ganhava. Hoje, com a criptomoeda, tem como fazer isso? Tem. E a criptomoeda tem uma vantagem e tem um risco embutido nessa vantagem. Esse não é um mercado líquido. Se você compra uma moeda e quer revendê-la, pode demorar horas para você conseguir revender, porque não tem do outro lado alguém que compra. Alguém querendo comprar. Tá? Se você for fazer uma transação com câmbio, ela é praticamente instantânea. Tá? Então, o preço que você quer vender, quer receber, pode variar de um momento para outro. Isso pode provocar grandes ganhos, mas também grandes perdas. Isso significa, então, que você, como orientador, diria,
coloque um bocadinho aqui, mas não coloque todo. Não, eu não invisto em criptomoeda porque tem mercado melhor. O mercado internacional de divisas... Chegou onde eu queria. O mercado internacional de divisas permite que você faça exatamente a mesma coisa com essa liquidez. Esse mercado é proibido no Brasil, não é que seja proibido no Brasil, nenhum brasileiro é proibido de vender no exterior. É proibido você captar dinheiro Sim. prometendo um investimento, tá certo? Ah. Então, isso é proibido. E é proibido por quê? Porque não interessa ao nosso sistema financeiro. Não existe nenhum problema para um brasileiro investir no mercado internacional de divisas. Ele não estaria incorrendo num erro, então? Nenhum. O problema é que não é interessante. Uma lei brasileira. Não é interessante para os brasileiros, não é interessante para os bancos e para o governo brasileiro que isso aconteça. Tá? Então, você teria que mandar o seu dinheiro lá para fora, por exemplo, para Londres, e em Londres fazer essa transação usando um operador brasileiro, que é exatamente o que eu faço. Antigamente, eu fazia eu pessoalmente. Só que esse mercado, ele funciona muito bem de madrugada. É o horário que eles estão funcionando lá, mano, Isso. velho. Né? E aí, o que acontece? Eu tenho que levar o filho para a escola. Então, eu fiz um acordo com um amigo que operava junto comigo, tá? Eu posso revelar, porque a operação é minha. Certo. Ele me garante 5% ao mês em dólar, e o que ele conseguir acima de 5%, a gente racha. O acordo era Selic ao mês. A Selic que você ganha ao ano, se você comprar um título público, eu ganho ao mês. E o que der acima disso, a gente racha, que é a remuneração dele. E normalmente dá acima disso. Um pouco, mesmo, bem cara? mais acima disso. Rapaz, é um investimento... Chegou no momento em que eu pedi para ele não buscar mais ganho, porque estava alto demais e eu achei que não valia a pena correr risco. Sabe assim, já ganhei tanto, fica quieto. Verdade. E vamos só no mês que vem operar? Então ele ficou lá. Melado demais, até a barata durante 2 desconfia, semanas né? e meia. Melado demais, até a baratinha desconfia, né? Sim. Tá até demais, a gente tem umas trem regras aqui. de operação muito claras. Tá bem. Deu uma grande tacada, sai. Os brasileiros sabem disso? Poucos. Os investidores brasileiros sabem disso? Poucos. E você está eu dizendo vou dizer que o isso nome aí que eu não posso é ilegal? dizer. Isso não é ilegal. Tá? É proibido eu chegar para você e dizer assim, me dá o seu dinheiro e eu vou investir para você. Certo. Mas você não ensina a pessoa mesmo a se investir, não? Isso é arte, não é técnica. Além da parte teórica, você tem que desenvolver o pulo do gato. Sabe aquele negócio da... Eu falo isso, o mercado chama, Marcelo, de Forex, né? Foreign Exchange, tá? O Forex é o que os caras das banquinhas faziam quando Jesus foi lá e quebrou a banca. Certo. Esse mercado existe... Desde que o mundo é mundo. Só que ele se sofisticou, ele hoje é por computador. Os indianos já faziam isso. Né? Sim. Então, esse é o mercado onde eu invisto. Sociedades milenares. Judeu aprendeu a fazer isso como ninguém. São os donos do ouro e da prata. Foram obrigados, né? Não podiam ter terra na Idade Média, tinha que ganhar dinheiro de alguma maneira. Verdade. A perseguição acabou se transformando num benefício. Nas redes sociais, onde é que eu te acho? Um endereço eletrônico, coisa que o vale. O tulio@prosperobc.com.br. Acho que é a maneira mais fácil. @prosperobc. BC. De Business Consulting. Certo. .com.br. Tá bem. Tá? É a maneira mais fácil de me encontrar. Eu passei para o seu pessoal lá o nosso... Não, já apareceu ali. Tá bem? Bom te ver. Obrigado. É melhor ainda te rever, sempre com grandes informações. O dia que eu tiver dinheirinho sobrando, eu vou te procurar. Tá bom. Tem que aprender primeiro a fazer sobrar. Não, primeiro você tem que aprender a como ganhar mais do que gasta. Tá bem, é verdade. É verdade. Um abraço. Outro. Olha, uma gotinha d'água nesse oceano, né? Mas todo mundo pode. Você não guarda um dinheirinho aí na caderneta de poupança? Né? Todos nós brasileiros acabamos botando um bocadinho lá.
Porque quando ele vira um bocadinho, um pouquinho maior, você não pode tentar um belo do investimento. Nós precisamos aprender isso. E falta, inclusive, o que o Túlio disse com muita sabedoria, ensinamento na escola e dentro do lar. Gastou os 10 mil reais que o pai dele deu para ele na semanada, se lascou. Mas na outra semana aprendeu a guardar. Nós estamos precisando aprender um bocadinho disso. Obrigado. Grande abraço.